Então, amados, por falta de conhecimento da busca, né, que as pessoas elas estão se tornando preguiçosas, a esfera de comodismo, eu digo assim, eu transfiro a minha responsabilidade pessoal para aquele que está me ensinando. Nesse caso, um pastor, um líder religioso. As pessoas não querem assumir sua responsabilidade. O camarada de bate-pronto aparece lá com uma gravata e um paletó, um diploma de teologia, né, se auto-autenticando como servo de Deus, com o título de uma determinada religião, como uma autoridade eclesiástica, e as pessoas dizem assim, não, mais ou menos assim, as pessoas chegavam para Moisés e diziam, Moisés, tu sobe no monte, fale Deus contigo, mas não fale Deus conosco, porque Deus descia para falar com Moisés com um grande som de buzina altíssimo, o monte fumegava e o povo ficava temeroso, mas não queria que Deus falasse diretamente com eles. O apóstolo Paulo, amados, nos disse que há um só mediador entre Deus e os homens, que é o Senhor Jesus Cristo. Ou seja, eu não vou a um santo, eu não vou a um santo vivo, no caso, aqueles que se santificam, que são servos do Senhor, os irmãos em Cristo, eu não devo ir até ele para mediar, fazer uma mediação entre Deus e eu, certo? Pedir perdão, orar a um santo, a uma imagem de escultura, né? Dentro de uma tradição. O apóstolo Pedro disse, ora, amados, nós não fomos comprados nem com prata, nem com ouro, né? Mas fomos comprados com o precioso sangue de Jesus para não vivermos mais dentro das tradições dos nossos pais, conforme a tradição que os nossos pais nos ensinaram, né? Então, essas tradições de você ter reza, ter ladainha, nós estamos observando que as pessoas agora, amados, eles estão comprando livros que ensinam orações, ladainhas, rezas. Não ora o Salmo 91, eu gosto do Salmo 30, eu gosto do Salmo... Amados, a palavra de Deus não é uma cibalena, não é uma coramina. A palavra de Deus, ela tem poder na vida daquele que pratica. Existem homens aí que estão fazendo livros de orações, oração do dia 1º, oração do dia 2, e quem pegou o bonde andando, quem teve um encontro com Cristo neste evangelho atual, moderno, né, sofisticado, né, que deu um upgrade no evangelho, né, chegou lá, mudou a visão de Cristo, cristocêntrica, é um culto voltado para o ego humano, cheio de teorias, cheio de chá de santo daime, cheio de você precisa tomar, você precisa levar uma caneta ungida, né? É o óleo da unção amarela, o óleo da unção vermelha, a unção da oliveira, né? E aí vai trazendo elementos visíveis, tangíveis para essa nova aliança, que nada mais é tangível, tudo agora é pela fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. O que é o Antigo Testamento? Era a sombra das coisas vindouras. Tudo é um projeto. Você vai construir uma casa, então ali tem um projeto. O Antigo Testamento é um projeto, é um fundamento da nova aliança. O tabernáculo, o santo dos santos, né, as bacias, né, lavatórias de santificação para poder fazer os rituais de purificação, né? Você vê ali que quando Deus deu ordem para Moisés falar a pedra de Meribá, Moisés ali naquele momento perdeu um pouco o autodomínio, o controle, o domínio próprio, e aquele povo murmurador, aquele povo que ficava irando Moisés, né? Um grande homem de Deus, o homem mais muito manso da terra, e ali ele pegou o cajado dele e feriu aquela pedra. Aquela pedra simbolizava Jesus, a água da vida. Então foi justamente por causa disso que quando Jesus estava na cruz do Calvário, ele recebeu aquela lança do centurião que feriu ao lado direito dele, atingindo o coração. Aquilo não ia acontecer. Da mesma forma, né, que os salmistas, os profetas profetizaram que nenhum dos seus ossos seriam quebrados, ou seja, era um costume judaico que tirasse os mortos, aqueles que morriam na cruz, teriam que ser tirados antes das 6 horas de sexta-feira, quando começava ali
a guarda do sábado. E quando o ladrão ali, a pessoa que morria na cruz, condenada, demorava de morrer, eles iam com um estacapé, uns porretes de madeira, e batiam no joelho daqueles que estavam pregados na cruz, e o corpo pendia para baixo, que estavam amarrados, pregados com cravos, e aquilo ali, de uma certa forma, os órgãos internos, e a pessoa morria com mais rapidez, para acelerar a morte. Quando foram averiguar, Jesus já estava morto. Ele morreu, né? Ele morreu antes, né, do pôr do sol de sexta-feira, para que se cumprisse as escrituras, nenhum dos seus ossos seriam quebrados. Porque lá na Páscoa deveria comer o cordeiro pascual, que simbolizava Jesus, sem precisar arrancar os ossos. Não podia faca cortar, machado cortar o cordeiro, entendeu? Isso tudo porque aquele cordeiro pascual, como disse Paulo aos Coríntios, que Cristo é o nosso cordeiro pascual, né? Aquilo ali a gente não precisa mais celebrar, comer ervas amargas ou comer o cordeiro, porque Cristo é o nosso cordeiro. Nós celebremos a Páscoa com o pão sem fermento, com pães asmos. Mas que pães é? Os pães da sinceridade. Então tudo era tipologias. Então não tem o porquê hoje eu, na nova aliança, cujo qual o Senhor Jesus olha para a mulher samaritana, e o Senhor Jesus diz o seguinte: chegará a hora que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. A mulher samaritana fez uma pergunta: olha, vocês que são judeus adoram no Monte Gerizim, nós adoramos no Monte Ebal. Qual é o monte que deve adorar? Qual é o lugar fixo que deve adorar? E aí Jesus, ele vem e quebra todos os paradigmas das religiões. Olha, nós na verdade adoramos o que conhecemos. Ele reconhece que os judeus foram chamados, que são descendentes de Abraão, que eles rejeitaram essa graça salvífica, porque o próprio Deus, e quem pode questionar a Deus, que foi Deus que endureceu os corações dele, para que essa graça divinal chegasse a nós gentios. E Paulo fala aos romanos: porventura Deus ele abandonou o seu povo, não terá misericórdia do seu povo? Tudo está dentro do cronos de Deus, do tempo de Deus. E nós precisamos ter largueza espiritual para entender esses pontos e fazer uma ligação, porque a palavra de Deus é interpretada pela palavra de Deus, não é por um livro de teologia, por uma revista de escola dominical, não é pela mente de um homem, não é pela a ótica de uma determinada instituição ou de uma visão teológica, seja calvinista, arminiana ou seja qual for, ou luterana. Eu não posso fazer uma leitura usando óculos, uma cosmovisão de uma interpretatividade humana. Eu tenho que ir pelo Santo Espírito de Deus. Amém? Então veja só, ali nós observamos que o apóstolo Paulo, certo, e que o Senhor Jesus, né, ele fala para aquela mulher samaritana: olha, chegará a hora, e chegou agora. Quem era? Era Jesus, o novo tempo na sua dispensação. É aquilo que o profeta Isaías fala lá: chegou o tempo na nova dispensação. Que dispensação é essa? A dispensação da graça, amados. Essa graça divinal que vem até nós. Nós precisamos nos desbruçar na palavra de Deus, com tempo, com muita propriedade, com muita vontade, com muita neutralização de nossas interpretatividades, conforme as nossas cosmovisões humanas, daquilo que aprendemos nos fundamentos religiosos dos homens. Eu preciso me neutralizar e atender aquilo que o Senhor Jesus disse, que o Espírito Santo vos conduzirá, vos ensinará toda a verdade. Deus, na sua infinita misericórdia, levantou aqui na terra vasos de honra. Por exemplo, Paulo era um vaso de honra. Sobre ele, o nosso Senhor Jesus fala com Ananias, dizendo que é um vaso escolhido. E próprio Paulo diz: Deus me chamou do ventre da minha mãe. Ele fala lá em Gálatas, explicando muito bem que ele era um instrumento de Deus, mas não vivia dentro daqueles círculos de tradições. Não, eu agora me encontrei com Cristo, eu devo procurar Pedro, porque é um apóstolo que conheceu Jesus, considerações humanas, considerações sanguíneas, né? Rasgação de seda, ou bajulação ou lisonja, né? Então Paulo, ele deixa bem claro: olha, quando eu tive encontro com a graça divinal no caminho de Damasco, eu não fui procurar Paulo e nem Tiago, que eram apóstolos antes de mim, para me dar a destra da unção, dá para mim uma carta convencional, né? Ou dá para mim
Ele não foi buscar uma credencial, dizer assim, não, Pedro, eu vim aqui, eu posso pregar o evangelho, Pedro, eu posso pregar o evangelho, o apóstolo Tiago, o apóstolo Pedro, não. O evangelho não está restrito a que alguém me permita pregar. Eu preciso ir para a convenção da instituição tal, eu preciso ir para a convenção tal, para me dar as destas da extrema unção, a credencial que me permite pregar o evangelho, me consagrar, né? Quem separa é Deus, amados, né? E aí o apóstolo Paulo disse, olha, eu desci a Damasco, ele foi se recompor, foi para aquelas regiões de Damasco ali, porque quando Paulo ele começa a pregar o evangelho, Paulo ele é rechaçado pela igreja. Muitos irmãos temem a Paulo, achavam que era uma estratagema, que ele estava ali como espião para saber onde se reunia a igreja e delatar ao Império Romano. E muitos não acreditavam, o próprio Paulo fala depois lá em Tessalônica que a fé não é de todos, nem todos tinham essa fé de que Deus tinha poder de pegar o maior opositor ao evangelho, o maior perseguidor de todos os tempos. A gente não tem o dimensionamento de quem foi Saulo. Saulo chega a dizer, ele disse, irmãos, Deus veio salvar os pecadores, cujo qual eu sou o principal. Ele tem a ideia que ele perseguia aquilo que é mais precioso, o corpo de Cristo. Se Roma permitiu os judeus crucificarem a Cristo, porque era eles que tinham que rejeitar, e Deus aí usa a esposa de Pilatos, que era uma abnegada serva de Deus, que tem um sono atribulado pela noite toda, e vai até Pilatos e diz, como uma mulher temente a Deus, né? Muitas mulheres dos nobres seguiam a Jesus, e chegou a Pilatos e disse, olha, não se intrometa na causa deste justo, porque não era o Império Romano que tinha que condenar Cristo à cruz. Quem tinha que condenar Cristo à cruz era os judeus, cujo qual não tinha poder de sentenciar a ninguém, porque esse poder de sentenciar era um poder dado às autoridades romanas, cujo qual Israel era serviçal, era colônia do Império do César, que tinha adentrado ali e dominado aquela região. Eles não tinham poder, o poder deles eram religiosos. E note que os sacerdotes, que deveriam ser da linhagem levítica, não tinham sido colocados como sacerdotes no templo através da ordem sacerdotal levítica. Eles foram colocados como sacerdotes para conduzir a massa débil através da religião, que já era o ópio ali do povo. Eles não estavam preocupados com aquela plebe ignorante que adorava a um Deus de Israel invisível. Então eles colocaram ali Anás, Caifás, que eram homens completamente ímpios, que não eram da tribo de Levi, e estavam ali fazendo da casa de Deus, que ali ainda usava-se esse termo, que Deus não habita em templos construídos por mão de homem. Esse véu do templo se rasgou de alto a baixo no terremoto, que aquela cortina simbolizava o santo dos santos, onde ali se alguém entrasse em pecado era fulminado. Você vê como era a sombra das coisas vindouras, né? Toda aquelas questão, o efode de linho, né? O urim tumim, a túnica sacerdotal, tudo isso era sombra das coisas vindouras, né? O homem era impossível chegar a Deus através de sangue de bodes e ovelhas. O escritor de Hebreus nos relata isso, né? Toda aquela questão, né, ritualística, de instrumento, de música, de danças, tudo aquilo ali era uma adoração física, era uma tentativa de agradar a Deus através de oblações, através de ofertas, através de sacrifícios, pegando um bode, jogando no deserto, que era o bode expiatório. Tudo aquilo apontava para Cristo, apontava para o pecado, apontava para a mancha do pecado, que não tinha como aplacar, e isso, o homem era escravo disso, era sujeito a isso, até que então vem o Cordeiro de Deus imaculado, que tira o pecado do mundo. E se a gente não entender esses pontos elementares do Antigo Testamento, a gente vai ficar na Nova Aliança tentando judaizar o Evangelho, que foi essa dificuldade que estava acontecendo principalmente na igreja de Gálatas, que começaram no Espírito e estavam querendo agora terminar na carne. Paulo chegou a adverti-los dizendo, ora, meus queridos, chegamos até aqui e agora temo que eu tenha trabalhado em vão todo esse tempo aqui com vocês, e agora vocês tentando fazer uma mesclagem. Você vê aquele caso, né, de Pedro, que naquele momento, conforme a pressão que exerceu, dissimulou, foi hipócrita de uma certa forma, e Paulo exorta Pedro
Ali não há um nível sacerdotal ou de apostolado, de dizer, não, ele é mais velho do que eu, tem mais tempo do que eu. O reino de Deus não é uma visão de uma administração humana. Isso é um órgão completamente espiritual. Se eu não entendo esse esqueleto, essa composição do evangelho, eu estou perdido. Eu sou um camarada que eu sirvo como um robô a uma religião, seja qual for o nome dela. Há ritos, né? A regra sobre regra. E aí o Senhor Jesus, ele vai derrubando tudo isso aí. Você vê que quando ele está de encontro o fariseu faz uma determinada pergunta a ele diz, como é que você lê a lei e como você interpreta a lei, né? A interpretação da lei era uma interpretação pessoal, ele era um doutor da lei, mas como é que você está lendo e como é que você está interpretando? Ele diz, você erra por não conhecer as Escrituras, mas o problema não era não conhecer só as Escrituras, mas também não conhecer o poder de Deus. E aí são duas coisas elementares. Eu preciso conhecer as Escrituras, mas preciso também ser espiritualmente, completamente, para entender o poder de Deus, porque o Evangelho é o poder de Deus para todo aquele que nele crê. O Evangelho é loucura para os que perecem, mas é poder de Deus e salvação para os que creem. E aí são coisas espirituais que vão se encaixando e você vai se edificando. Jesus olha para a mulher samaritana e diz, a hora é chegada. Pum, pá, puf, eu estou aqui. Senhor, vejo que és profeta, né? Pá, puf, ele de bate pronto, Jesus disse, agora chegou, eu estou aqui diante de você. Os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Não são elementos químicos, não são elementos visíveis. O apóstolo Paulo, ele disse que tudo que eu vejo é efêmero, né? Que tudo que eu vejo desaparece, né? É atemporal, mas o que eu não vejo é eterno, né? Que as coisas o que é corruptível não pode herdar o que é incorruptível. Então sem fé é impossível agradar a Deus. Eu não posso pegar Deus, botar em um microscópio e ali colocar dentro de uma lâmina e tentar fazer uma biópsia de Deus, tentar fazer uma anatomia de Deus e tentar entender Deus infinito do universo todo dentro da minha mente, de meio quilo de massa cerebral, no hipotálamo, no cérebro central, e eu tentar, através da minha razão, compreender o eterno. É ignorante da minha parte, né? O que é finito contém o infinito. Ora, se diz que no espaço não pode conter, não pode habitar no mesmo espaço duas matérias físicas no mesmo espaço, né? Não pode, duas matérias não ocupam o mesmo espaço. Uma lei da física, entendeu? Então como é que eu posso, o eterno, habitar dentro do meu entendimento racional? Ninguém jamais conheceu a mente de Deus, senão o Espírito Santo que estava com Deus e habitava com Deus. Ninguém jamais conheceu as coisas dos homens, senão os homens. O que é isso aqui? Bom, isso aqui é propileno, é um silicone, é um produto do petróleo. Então tudo que você vê, você conhece que são coisas minhas. É coisa sua, é coisa dos homens. Papel, celulose, essa câmara, tecnologia é explicável. Mas Jesus disse, ninguém jamais foi ao céu, senão de lá do céu veio Jesus. Nicodemo, se eu falo das coisas do céu em parábolas e você não entende, se eu falo das coisas dos homens e você não entende, e se eu falar das coisas do céu, de lá, em uma outra linguagem que ninguém conhece? O apóstolo Paulo escreve a Colossenses dizendo, pensar nas coisas que são de cima, porque a frequência fica espiritualizada na sua vida. Isso é uma egrégora, uma frequência, é importantíssimo. O homem é o que ele pensa ser. O que estiver na sua mente, tudo que é santo, tudo que é puro, nisso pensai, Paulo aos Filipenses. Então o homem que fica numa visão rasteira, porque o porco é um animal imundo, que ele só olha para o céu depois que ele morre, que ele cai, ele não tem pescoço. Antros é o estudo dos astros, né? Então a pessoa que não olha para cima, ele não pensa nas coisas que são de cima, fazer morrer o vosso viver carnal, né? E pensar nas coisas que são de cima. Então Cristo naquele momento, verdadeiro adorador, adorarão Pai, Espírito em verdade. Aí temos a introdução dos instrumentos musicais. É pecado? Não, mas foi introduzido. Primeiro era o órgão, o violão, instrumento de percussão, tudo isso era tido como carnal, dentro de uma doutrina, dentro de uma visão humana, porque todos os instrumentos foram criados por Deus. E essa era a ordem lá dos Salmos, capítulo 150. Perdão. O que é que dizia? Louvai ao Senhor com símbolos, com todos os instrumentos musicais, porque tudo aquilo era físico, era mímico, era coreografia, tudo aquilo ali era humano. E os verdadeiros adoradores adorarão o Pai, agora nessa nova dispensação da graça, em que? Em espírito e em verdade.
aí há pano para manga para mim poder chegar aqui agora e tentar destrinchar dentro da explicação do Espírito Santo o que é adorar a Deus em espírito e em verdade. Porque Jesus disse, olha, vede que eu não sou um espírito, comeu pão e comeu carne. Certo? E o que é uma adoração do corpo? Uma expressão carnal. E o que é uma adoração espiritual? Quando eu digo carnal, eu digo desse tabernáculo que contém o meu espírito e a minha alma. Emmanuel, Deus conosco. Hoje Deus habita comigo. Através de quê? Através do Espírito Santo. Através do perdão dos pecados. O véu se rasgou, ele abriu um novo e vivo caminho. No Antigo Testamento, a mão do Senhor vinha sobre aqueles profetas, pegava, né, numa expressão, tentando explicar como era aquilo, né, levavam eles tinham visões e tudo. E eles tinham essas visões, né, mas o Espírito Santo jamais habitou em Adão, o Espírito Santo jamais habitou em Noé, Deus jamais habitou em Moisés, né, a glória de Deus ia do rosto de Moisés, colocava um véu para que ninguém visse aquela glória indo embora. O Espírito Santo, Deus jamais habitou em nenhum dos profetas no Antigo Testamento. Por quê? Porque o homem não estava remido do pecado. Aquele sangue de sacrifício de bode não tinha como aplacar, não tinha como redimir o homem. Está lá no livro de Hebreus. Sangue de bodes, de carneiros, não tem como redimir o homem. E quem é esse cordeiro pascual? Quem é esse cordeiro? Aquele lá que Abraão, quando tenta sacrificar o seu filho, demonstrando que o homem pode dar o seu filho, que esse amor, o homem tem esse amor por Deus. E foi o maior ato de fé. Abraão é o pai da fé porque ele ia imolar o seu filho. Um homem primeiro, antes de Deus dar o seu único filho para morrer por nós, um homem ia dar o seu único filho por amor a Deus. E ali foi o basta de Deus, porque aquilo era tipologia. Era uma tipologia que aquilo simbolizava Jesus. Entendeu? Então, se a gente não fazia a ligação desses pontos, quando Deus ali imola o primeiro animal, onde a terra abre a boca para receber o sangue, que é vida, e ali faz uma roupa para cobrir a nudez de Adão e Eva, né? Quando lá em Apocalipse disse, vinde comprar e colírio santo para que veja a vossa nudez, ou diz, bem-aventurado aquele que vigia para que não ande nu na presença de Deus. E quando o profeta Isaías diz que a nossa justiça humana é como trapo de imundícia, está dizendo que a verdadeira justiça, aquele que nos justifica, é o sangue do Cordeiro, é Jesus o único, sem pecado, porque foi obra do Espírito Santo que veio ali e fecundou Maria. E esse é o Cordeiro que tira o pecado do mundo, eis aqui. Entendeu? Então, se a gente não ligar esses pontos desde Gênesis até Apocalipse, nós vamos ficar perdidos dentro de uma teologia esdrúxula que serve apenas para alimentar o sistema de uma determinada religião. E nós precisamos de vida. Nós precisamos de interpretatividade do espírito, porque a interpretatividade pessoal a seu bel prazer, onde há pontos difíceis nas escrituras, cujo qual a sabedoria que Deus deu a Paulo e que os indoutos, aqueles que não são conduzidos pelo Espírito Santo, distorcem. E nós precisamos ter essa total lisura, essa total abertura, essa total dilatação do coração para ter a compreenditude do Evangelho. Senão vamos seguir a homens. Paulo disse, nós não somos seguidores de homens. Ele derruba toda essa questão. Paulo é Paulo, um homem chamado por Deus, trabalhado por Deus. Não há uma idolatria, Paulo, nem nenhum outro dos seus discípulos. Todos nós somos um em Cristo. O próprio Paulo diz que a forma de não ter competitividade entre nós é eu olhar para o meu irmão e ver sempre ele superior a mim. Você é superior a mim. Você é superior a mim. Você é superior a mim. Você olha para mim e diz, não, você que é superior a mim. Então pronto, então estamos em teses iguais. Somos um em Cristo. Se Deus te colocou como que se você é coração no corpo, ou se você é unha, se você é pé, tente andar sem as unhas, arranque as unhas do pé e tente andar. Cada um fique na posição que foi chamado. Quem teve sonho, fala do sonho. Quem teve visão, fala de visão. Quem tem a minha palavra, pregue a minha palavra. Quem tem a via palha com trigo. Então, se nós não temos o dimensionamento das escrituras, vamos ficar perdidos em fábulas, em genealogias, que só levam o homem à contenda. Nós precisamos ser cristocêntricos dentro da palavra. Os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Então essas campanhas aí que vocês estão vendo é aquilo que Pedro fala, farão de vós negócios, farão de vós comércio, e por causa desses homens o caminho da verdade será blasfemado, como entre os ímpios é blasfemado. Copinha um suco, pega uma água, bota a anilina vermelha e diz que é o sangue de Jesus.
pegue a sua cruz ungida, pegue o óleo de mirra, pegue o óleo tal, pegue. Então qual é o único elemento que veio do Antigo Testamento para o Novo Testamento? Foi o quê? Foi o azeite de oliva. E é a pessoa doente que pede ali ao pastor para ungir. E se aquela pessoa tiver fé, será curada, seus pecados serão perdoados. Vê algum outro elemento do Antigo Testamento? O cajado de Moisés, a vara de Moisés, o maná que estava lá dentro da arca. Tem algum outro elemento visível, tangível, para que a gente use? Não. É o único elemento que vem lá. Vê o incenso, só vê o azeite, o óleo que ungia aqui a orelha, ungia todo o corpo do sacerdote, ali mostrando uma consagração, uma separação daqueles homens. E isso passou para o Novo Testamento. Hoje é usado como uma superstição, um pó de alguma coisa que se joga na porta de alguém, né, para não aqui ferir outras religiões, e esse vídeo ser restrito, mas existe aí um pó de não sei o que, né? E a pessoa vai lá, né, e usa, unge o carro, unge a casa, unge fulano, joga aqui esse óleo aqui. E aí depois está condenando certas religiões de certas matrizes. Não deixa de ser uma superstição. Então que nós possamos, na verdade, ter consciência do que é o Evangelho, de que é a vida com Deus, e voltarmos para aquilo que realmente que edifica, que é a palavra do Senhor. Sair de crendices e superstições e de teologias humanas, seja qual for. Amém? Que Deus em Cristo assim nos abençoe. Vamos continuar dando sequência a essa palavra, a esse vídeo, a essa gravação.